no relacionamento amoroso. A pessoa que é dependente, ela fica entusiasmada de estar com alguém, ela fica feliz de não estar sozinha e de repente poder realizar o sonho dela, que talvez seja casar e ter filhos, por exemplo. Então ela fica muito feliz e não quer perder aquilo de jeito nenhum. Então ela não quer perder, ela começa a se ocupar em entender o que o outro gosta, o que o outro aprova, e começa a esquecer de si mesma. Perde a naturalidade no falar, perde a naturalidade no vestir, porque veste de uma determinada forma que o marido não quer, que o namorado não quer, que a esposa não quer. Começa as relacionamentos fora do casal, né, do relacionamento amoroso ali, começam a ficar escassos. Então a esposa, a namorada, a esposa, ou o marido, ou o namorado, começam a deixar de conviver com os amigos que sempre conviveram, começa a deixar de conviver com os pais que sempre conviveram, para ficar nessa relação aqui, ó, muito fundida, porque no relacionamento de dependência existe uma fusão, nessa esperança de que o outro, essa pessoa que é dependente fazendo tudo que o outro quer, esse outro não queira ir embora. E o que muitas vezes mantém essa pessoa no lugar de atender os desejos e expectativas do outro aqui, né? De alimentar essa dependência emocional. Então fica um relacionamento assim, onde um está por cima, o outro está por baixo. Depois eu falo do relacionamento saudável. Que esse daqui, na verdade, os dois são inseguros, muito inseguros. Nenhum dos dois tem uma segurança verdadeira interna. Porque quando existe uma relação de segurança interna, essa pessoa aqui, em que esse dependente está jogando toda a desejo, né, a cobrança e a expectativa de fazer esse aqui feliz, não dá conta de ficar, porque pesa para esse. Esse aqui é responsável por fazer esse mesmo feliz, né? Mas não por fazer o outro feliz, porque é muito difícil a gente construir a nossa própria felicidade. Então sente peso quando não existe uma insegurança aqui, esse outro vai embora, porque ele fala, olha, a expectativa que você está colocando sobre mim, de te fazer feliz, de construir uma família, de fazer o que for, é muito pesada para mim, eu não dou conta de sustentar, então ela vai embora. Às vezes não com essa consciência, mas de repente perde o interesse nesse aqui, perde o interesse nessa pessoa aqui, porque começa a sentir que de alguma forma é muito pesado. Apesar do outro fazer tudo para ele, isso é pesado, então a relação se rompe. E aí imagina esse dependente emocional que passou um período investindo a sua vida em realizar todos os desejos e sonhos e objetivos dessa outra pessoa aqui. Vamos colocar aqui, independente se é o namorado ou a namorada. Vamos colocar aqui o namorado e a namorada. A namorada passou um tempo investindo nos sonhos do namorado, nos objetivos, fazendo tudo, deixando as amizades para trás, vestindo a roupa que o namorado gostava, começando a conviver com os amigos do namorado, com a família do namorado, tudo passa quase que funde a vida dela na vida do namorado, fazendo tudo que o namorado quer fazer. Se o namorado quer comer em um restaurante X, ela vai. Se o namorado quer um show Y, ela vai. Às vezes ela nem gosta, mas ela vai. Só para quê? Para estar perto, porque não tem segurança que podem se distanciar. O distanciamento na relação traz para essa pessoa, para essa namorada, por exemplo, o medo da ruptura. Então ela vai e gruda nesse namorado. E esse namorado, se for também um inseguro, se também tiver uma dependência, eles vão alimentar uma dependência do outro numa relação de codependência. Se esse for um pouco mais maduro, se esse já tiver a clareza de que não é possível ser responsável pela felicidade de outra pessoa, esse daqui vai embora, às vezes com essa clareza, como eu disse, às vezes não, só perder o interesse. E esse daqui, que fez tudo pro outro, imagina como que ele fica. Porque ele apostou, essa namorada, por exemplo, apostou todas as fichas de que fazendo tudo pelo outro, o outro não fosse embora e ele foi. Então muitas vezes aqui surge uma raiva. Então a dependência emocional se manifesta numa raiva e às vezes até num ódio do outro, de que o outro é isso, de que o outro é aquilo, e aí joga toda uma responsabilidade, a culpa no outro. Como se aqui não houvesse uma responsabilidade de ter negligenciado a si mesma, de ter descuidado de si mesma. Então elas se manifestam assim, um esquecimento de si mesmo,
para fazer tudo que o outro gosta, tudo que o outro quer. Então, se esse aqui gosta de rock, mas esse gosta de sertanejo, essa namorada deixa o rock para lá e vai começar a assistir sertanejo, e às vezes até gostar de sertanejo porque o namorado gosta. Se ele gosta de tomar cerveja e ela de vinho, ela deixa de tomar vinho e vai tomar cerveja. Se ela não bebe, passa a beber. Se ela bebe e o namorado não, ela passa a não beber. Então, isso são sinais de dependência emocional, de uma insegurança de ser quem se é. Então, precisa se moldar para receber o amor e a atenção do outro, achando que isso é suficiente para trazer felicidade. Vamos imaginar que o casal já casou e que o marido era dependente emocionalmente da família, do aval. Tinha dentro dele, as dependências aparecem assim, às vezes num desejo de ser reconhecido, num esforço profundo de fazer algo que agrade os pais. Então passa a vida inteira tentando fazer algo que faça o pai admirar, né, desse filho, e nunca acontece essa admiração por alguma razão. Então esse filho segue ali preso ao pai ou à mãe, né, fazendo ou o que o pai e a mãe gostariam que fizesse, ou o outro lado da mesma moeda é fazendo o oposto do que os pais querem que eles, né, sugeriam, querem que eles façam, vamos colocar assim. Então, vamos imaginar que esse filho aqui é um dependente, tem esse conflito de ter uma necessidade de aprovação e do olhar dos pais, de receber o amor dos pais, mas ele segue adiante mesmo conflito. Então, encontra uma esposa e essa esposa chega de uma outra família de origem e ambos se encontram aqui. Esse marido aqui começa a conviver com essa esposa e transfere essa dependência emocional dos pais para essa esposa. Como? Às vezes contando, não conseguindo separar o que é da individualidade desse homem e o que é assunto do casal. Então, o que é da individualidade do nosso ser? Da individualidade do nosso ser são tantos os conflitos que não trazem, que não estão diretamente relacionados ao casamento. Por exemplo, o conflito com os pais é coisa desse homem, desse marido com os pais. Não é coisa da esposa, do casamento em si, da relação em si, no sentido de compartilhar. Depois vocês vão entender melhor o que eu tô falando. Então, mas muitas vezes, se existe esse homem é dependente emocionalmente dos pais e briga com os pais por alguma razão, conta tudo para a esposa. Conta o que o pai falou, o que a mãe falou, o que a irmã falou, o que a avó falou, conta tudo. Não consegue separar nada. Funde no outro, como se a vida dele e a do outro fosse uma única coisa. Então, tudo que acontece na vida dele tem que participar a esposa, ainda que isso não seja assunto do casal, ok? O que não é outro assunto do casal, por exemplo? Vamos imaginar que esse homem saiu com um amigo e esse amigo compartilhou com ele uma dor. Está vivendo um momento difícil da vida e compartilhou com ele uma dor. Está passando por, sei lá, ou uma questão financeira, ou está passando por uma ruptura no casamento, um abalo no casamento, ou está passando pela perda de um ente querido. E aí esse casal, esse marido que antes era dependente dos pais, agora é dependente da esposa, sem ter consciência, compartilha toda a conversa dele com o amigo, com a esposa. Chega em casa e conta tudo, até as vírgulas. Isso é uma fusão, isso mostra a dependência emocional, porque tem coisas que aqui é da relação desse marido com o amigo, que está compartilhando com ele uma dificuldade, na confiança de que existe ali uma autoridade, um terreno sagrado de respeito, que aquela conversa vai ficar ali. Então, se você é daquelas pessoas que não consegue saber a diferença entre a sua vida individual e a vida com seu namorado ou seu marido, você conta tudo para ele, mesmo que isso seja de outra pessoa, isso é um alerta para você. Então, vamos seguir aqui no raciocínio. Imagina, então, que esse casal se encontra e agora esse marido conta tudo para essa esposa. Começam os conflitos a acontecer aqui. Porque o marido conta o que acontece lá na família de origem sobre a visão dele, sobre a ótica dele, sobre a verdade dele. E essa esposa ou essa namorada começa a tomar partido do marido ou do namorado. E às vezes muito achando que está fazendo bem,
começa a estimular esse marido e esse namorado a romper a relação com a família de origem, porque fala que essa família de origem é um relacionamento tóxico, por exemplo, que é um que não faz bem. Então ela estimula a ruptura, estimula a intriga e estimula a desavença, vamos dizer assim, sem perceber que com isso ela estimula o marido a aprofundar numa dor, né? Aprofundar numa dor. Mais pra frente eu falo da forma saudável para vocês entenderem a diferença. Então, o que acontece? Ela estimula, falando, não, agora a família é nossa, e é mesmo, eu vou falar isso mais pra frente, agora a família é nossa, não tem mais que conviver ou afasta da sua família de origem e tal. Só que, quando essa esposa estimula aqui uma solução conflituosa, vamos colocar aqui, né? Porque estimula às vezes uma ruptura dura, drástica, sem considerar os pais do outro, essa esposa aqui muito provavelmente é tão dependente emocional quanto esse aqui e não se dá conta, não percebe. Então o que ela faz? Traz o marido para perto dela e da família dela de origem. Como? Contando para a família de origem todos os problemas do casamento que o marido enfrenta e enfrenta com a família de origem dele, trazendo todo o conflito para cá. Então eu trouxe o marido para dentro da família dela e ela não percebe que quando ela faz isso, esse casal aqui não está seguindo com fluidez pela vida, não está um para o outro, porque essa esposa traz toda uma influência da família de origem para o casamento. Então aqui o que acontece? Um é dependente emocional e essa outra pessoa se sente mais, vamos colocar assim, numa atitude de se sentir maior, né? Numa arrogância de se sentir maior do que a família de origem do outro e até o próprio outro. Ela estimula esse conflito lá porque traz para ela uma segurança. No fundo, nenhum dos dois é seguro. Essa mulher que não é segura toma, que é como se fosse sentimento de posse, toma o marido para si. Então, num relacionamento de dependência emocional, as pessoas se tratam como objetos e não como pessoas, não como seres individuais. Então, muitas vezes essa mulher estimula o marido a não ter mais amigos, critica os amigos do marido, reclama das esposas do amigo do marido e vai estimulando o marido a ficar cada vez mais envolvido com ela e com a família de origem dela. E esse marido aqui, na dor, na ferida que tem, não consegue perceber que ele só está trocando de pessoa. Ele está tão dependente emocionalmente da esposa e da família de origem da esposa, quanto era da família de origem dele mesmo. Então o negócio se complica, porque todas as vezes que um casal tá junto e uma das partes não respeita a relação, a família de origem da pessoa, né, que está convivendo, é uma falta de respeito com o próprio marido ou com a própria esposa. Por quê? Porque são as raízes daquela pessoa. Então não existe respeito. As pessoas se equivocam achando que por amor eu estou defendendo o meu marido, por amor eu estou defendendo a minha esposa, porque os pais fazem XYZ com ele ou com ela. E o que será que aquela pessoa faz para alimentar esse ciclo? Porque nós somos responsáveis, gente. Toda relação ela é bilateral, independente. O relacionamento é bilateral. Se é com o pai, se é com o amigo, se é com o chefe, se é com a esposa, é bilateral. Então, se um faz isso com o outro, qual é a responsabilidade desse aqui? O que esse aqui está fazendo, que está permitindo que o outro faça isso? E como esse aqui trata o outro? Muitas vezes, filhos que são assim, dependentes emocionais, acham que a ruptura, tipo que cortar os pais em definitivo ou afastar em definitivo, seja a solução, o que é um equívoco. Porque nós somos, se nós formos olhar o nosso DNA, 50% nosso pai, 50% nossa mãe. E assim somos todos os seres humanos. Então, é negligenciar uma parte nossa. Então, o saudável é essa pessoa procurar uma ajuda terapêutica, para ela compreender os conflitos internos, a sede de amor, a falta de amor que ela tem por ela mesma, que a coloca numa situação de dependência emocional.
hora dos pais, hora da esposa e talvez, se um dia essa esposa morrer, hora dos filhos ou até concomitante. Então, como se daria um relacionamento assim e que existe conflito aqui, porque o marido ou a esposa não respeitam a família de origem do outro e estimulam o corte. Eu gosto muito de pensar, isso é uma coisa minha, num ser humano como uma planta. Se a planta corta a sua raiz, o que acontece? Ela perde totalmente sua força e em algum momento ela morre. Então, o ser humano, quando ele não honra os pais, ele não honra a ancestralidade, achando que isso é solução para os seus conflitos, ele vai alimentar situações de codependência e de conflito na vida dele. E ele pode não se dar conta disso por muito e muito tempo. Até que um dia ele esteja num lugar muito, muito difícil e que não encontre mais saída a não ser pedir ajuda.